Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aguardando, né? Aí os meus amigos entrarem na live. Então, eu quero deixar o meu bom dia para quem vai assistir ao vivo e boa tarde ou boa noite para quem vai assistir em outro horário. É um prazer muito grande estar aqui para dar continuidade a um assunto que foi iniciado ontem. No qual vou dar continuidade, né? Falando sobre transtorno da personalidade narcisista. Obrigado aí, agência Zen Marketing. Seja bem-vindo. Eu vou dar continuidade ao curso que eu comprei de vocês. Tá bom? É porque o tempo tem sido um pouco escasso para mim. Mas é muito bom o seu curso, tá? Então, nós hoje vamos falar sobre as causas do transtorno narcisista. E aí, meninas, meninos, aguardando vocês. É um prazer muito grande estar nesta manhã para falar de um assunto muito importante que muitas pessoas, principalmente mulheres, vivem são vítimas, né, de abuso narcisista. E é um sofrimento, né, para quem está num relacionamento dessa forma. Eu digo isso por experiência própria. Eu também vivi um relacionamento dessa forma. E foi um desafio para mim. Mas eu agradeço ao Todo-Poderoso que Ele me ajudou a sair dessa situação e também através das terapias, né? Porque a terapia nos ajuda a gente tomar um rumo, né? Nos orienta a seguir um caminho, né? Também a digital Isa, né? Acho que é dessa forma que pronuncia. Seja bem-vinda ou bem-vindo, tá? Então, nós vamos falar sobre as causas. Alguns estudos apontam que há 3 causas. A primeira é a genética, depois o ambiental e o experiencial, né? Através da experiência, a convivência, né? Essas não são causas determinantes, mas através de estudos, né, apontam esses 3 fatores. O genético, existe evidência que sustentam a presença do transtorno de personalidade narcisista de forma inata, ou seja,
é uma predisposição genética que gera o problema, né? E já no ambiental, outras pesquisas mostram que o ambiente onde a pessoa vive contribui para que se formem os desvios, né, narcisistas. E aqui estão incluso família, escola, mídia, né, o cotidiano, entre outros. Então, a família, principalmente, se os pais são narcisistas, há uma situação bastante evidente para que os filhos também sejam narcisistas. E já na parte experiencial, o transtorno da personalidade narcisista também pode ser acarretado por vivência do indivíduo. Né? Se o indivíduo vive num ambiente, né, que convive com o narcisista, né, ele pode ser acarretado por essa vivência. Algumas experiências, como os traumas, né, são assimilados com a conexão desvirtuada. E a partir disso, o cérebro desenvolve pensamentos e gera comportamentos diferentes do que se espera. Então, são fatores que nós precisamos estar atentos, né? Porque aonde há convivência, o indivíduo pode se tornar um narcisista. Bom dia, digital, digita Isas. Quiser deixar alguma pergunta, é só ir no chat, tá bom? As combinações de fatores. As combinações de fatores é a hipótese mais assertiva a respeito das causas do transtorno de personalidade narcisista. Aqui são agora palavras de cientistas que explicam que uma pessoa geneticamente propensa a apresentar esses desvios tem esse risco reduzido quando cresce em um ambiente saudável. Tudo contribui, né? Ou para ser um narcisista ou para não ser. Então, o ambiente é um lugar muito propenso para ele deixar de ser, né? Mas isso só acontece na infância, né? Ainda na infância, né? Conforme aqui os cientistas falam, né? Que esse desvio tem esse risco reduzido quando cresce em um ambiente saudável. Desenvolvimento e infância. Já a psicanálise nos aponta que o transtorno da personalidade narcisista surge na infância, né? Através dos estudos da psicanálise, né, nos mostra isso, que surge na infância. De acordo com o psicanalista Otto Friedman, a criança cria uma imagem ideal para encarar a própria realidade, como se fosse um mecanismo de defesa. Então, essas são os estudos vindo da psicanálise, que tudo começa na infância, né? Ela se agarra a essa ideia tão firmemente que passa a não distinguir a imaginação da realidade. Quer dizer,
sendo formado na infância, eu vejo que as coisas se tornam mais desafiadora a pessoa não continuar sendo vivendo aquela situação, né? Porque na infância é que tudo se forma, né? Ela se agarra a essa situação e fica difícil, né, distinguir a realidade do que não é real, né, de imaginação. As duas visões se tornam uma só, gerando todos os conflitos e sintomas do transtorno na fase adulta. Aí, na fase adulta, para curar isso daí, é um desafio, né? De acordo com alguns estudiosos, não se cura um narcisista. Por quê? A realidade está nele, né? Ele acredita em si, tudo que ele faz é o melhor, é o perfeito, então ele não acredita, no caso, no terapeuta, né? Porque a verdade dele não é congruente com a verdade que nós terapeutas vamos passar para ele. Ele é o dono de si. A verdade dele é pura dele. Qual o comportamento de uma pessoa narcisista? Vocês sabem? Querem compartilhar, se vocês entendem? O comportamento de uma pessoa narcisista gravita entre um ser fascinante e explosões cheias de arrogância. O narcisista, ele é dono da sua verdade, né? Além de ser arrogante, muitos num grau bem agressivo, né? Ele é uma pessoa muito arrogante. Chega a ser uma pessoa, quando ele já tem a convivência com, digo num relacionamento de casal, né? Ele, depois que ele conhece o outro, ele pode ser agressivo, né? Costuma humilhar o seu parceiro, porque ele não aceita a opinião do outro, né? Por um momento ele pode até aceitar, mas ele vai seguir as suas próprias orientações. Ele é uma pessoa que se sente superior e indiferente a uma postura de vítima. Ele não se sente vítima, né? Ele sempre faz com que o outro se sinta uma vítima, né? Ele leva o outro a sentir culpa, a sentir insegurança, mas ele não se culpa, ele não se curva para pedir perdão ou pedir uma desculpa. Mesmo que ele saiba que esteja errado, ele não se curva, né? Então, é uma pessoa muito difícil. Em qualquer ambiente, o narcisista faz de tudo para ser notado, né? Reconhecido e se torna o centro das atenções. As atenções na cabeça dele, o pensamento dele tem que ser direcionado a ele. É uma pessoa conquistadora e atraente. É por isso que muitas mulheres se enganam, achando que esse cara é o cara.
Mas é preciso analisar realmente se esse cara é o cara, para depois você não se dar mal, né? Apresenta um perfil divertido, confiante e cheio de conquistas, né? Ontem eu falei que para ele se relacionar com uma mulher, eu digo no caso do homem, mas existem mulheres narcisistas também, mães narcisistas, chefes narcisistas, né? Ele estuda primeiro aquela pessoa, para depois ele chegar. Porque aí ele já sabe tudo. E geralmente a outra parte é uma parte carente, né? Tem uma deficiência emocional. Então ela precisa de apoio. E essa pessoa, ele vai com essa intenção de apoiá-la, né? De ser parceiro. Só que depois há uma mudança. Aí ele vai se mostrar realmente quem ele é, né? Ele manipula as conversas para que o assunto seja relativo a ele, seus conhecimentos e vivência, né? No fundo, ele é uma pessoa inteligente, né? Ele sabe manipular, ele sabe trazer aquela outra para o lado dele, né? Mas ele está fazendo isso em benefício próprio, né? É por isso que nós temos que estar atentos, nós mulheres, principalmente, né? E homens também que entram em relacionamento narcisista precisam ter cuidado, porque a mulher narcisista também ela é perigosa. Como líder, ele exige obediência e cumprimento de suas expectativas, né? Ele é muito exigente, né? E além das possibilidades da outra pessoa, né? Porque ele acaba humilhando, denegrindo a imagem daquela pessoa. Também usa o abuso de seu poder e seu cargo para mostrar superioridade, recorrendo, inclusive, a métodos punitivos. A convivência com chefe narcisista é um desafio também, né? Não sei se vocês que estão assistindo já teve essa convivência com parceiro, convivência com pais, convivência com chefes, né? Líderes. E se sente oprimido. A pessoa que lida que trabalha com essas pessoas ou convive, elas estão constantemente ameaçadas. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista fará de tudo para mostrar as suas realizações, enaltecer os seus projetos e até exagerar acerca de suas conquistas. Tudo isso é feito para chamar a atenção dele, porque ele é o mais importante em tudo, né? Ele é o superior a tudo, né? É aquela pessoa que não vai descansar até conseguir os aplausos de sua plateia, né? Ele vai fazer de tudo para conseguir alcançar o seu intento. Quando confrontado, os narcisistas, ou quando eles são contrariados, apresentam comportamento agressivo, explosivos, com raiva e até agressividade. Porque eles não querem ser desapontados.
Por essa razão, há pouca inteligência emocional e bastante aparente quanto o assunto é transtorno de personalidade narcisista, né? Eles têm pouca inteligência emocional. Diante de uma frustração ou rejeição, tende a assumir o papel de vítima, né? Eles são muito manipuladores. Eles fazem tudo para chamar a sua atenção, para ele ficar no centro de tudo. Para quê? Para que ele possa dar a volta por cima, né? E o sentimento de culpa ser jogado naquela outra pessoa, né? Quem já sofreu ou sofre com os abusos do narcisista, elas, quando conseguem sair, elas são pessoas que sentem culpa, medo, insegurança, tem uma insegurança muito grande. E, na maioria das vezes, essa convivência, se for de muito tempo, elas saem dessa relação sem identidade. Eu digo isso porque eu já atendi, a maioria das minhas clientes são de abuso narcisista. E elas pronunciam isso. Doutora Lídia, eu não sei quem eu sou. E elas estão diante de uma situação de ter que refazer toda a sua vida quando elas saem desse relacionamento, né? E elas só conseguem quando ela não serve mais para o narcisista, quando ele já sugou tudo dela, que ela se torna descartável. Ou quando ela tem ajuda para conseguir sair dessa relação, né? Dar a volta por cima. Entender que esse relacionamento é um relacionamento abusivo. E que se ela não se esforçar para sair, ela vai ser vítima pro resto da vida. E ela se torna refém e ela só vai fazer o que ele quer. Ela não tem voz, ela não tem palavra. Eu deixo aqui, né, uma mensagem para quem convive com essa situação de abuso narcisista. É sempre tempo de você dar a volta por cima. E para você sair sozinha é um desafio. Você deve procurar ajuda, tá? Se alguém que está ouvindo, assistindo essa live precisar de ajuda, pode deixar um recado lá na minha bio. Tem um link lá que você pode entrar e falar comigo, tá? E você deve fazer isso o quanto antes, porque sua vida junto dessa pessoa não será mais a mesma. Para você voltar a ter um desenvolvimento pessoal, você precisa de ajuda para sair disso. Porque o transtorno de personalidade narcisista é uma coisa doentia. Ele não se acha doente. Ele se acha que quem é doente é outra pessoa. Não é ele. E com isso, você vai só acabando com seus anos de vida, né? Dedicando seus anos de vida dedicado a essa pessoa. E que não vale a pena. Pense bem, reflita bem,
porque você era um ser humano, uma imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E Ele nos fez para sermos felizes. E Ele nos deu condições de nós fazermos a nossa escolha. Então, faça hoje a sua escolha. Não demore, porque pode ser tarde. Porque essas pessoas, elas são explosivas, são negativas. Pro outro lado deles não. Ele acha que ele é o positivo, que ele que sabe tudo, né? E nisso, você que é vítima, vai sendo a cada dia humilhada, jogada num canto, né? Chorando, choramingando, né? E se achando a pior pessoa. Porque é desse jeito que o narcisista vai te deixar. Você sem perspectiva de vida. Eu já atendi clientes que tinham uma profissão e ele era contra tudo que ela fazia. Todo o crescimento que ela tinha, ele desfazia. E o que acontece é que a vítima, ela quer agradar essa pessoa. E em agradar a ele, ela está desagradando a si próprio e se humilhando e deixando de viver a vida que ela escolheu. Então, se alguém tem interesse e precisa de uma ajuda, você pode entrar lá na minha bio, tá? E clicar lá no link, tá? Amanhã, às 16 horas, eu vou estar finalizando essa websérie de 3 lives, né? Às 16 horas eu vou estar falando sobre os passos, né, que você pode dar para deixar esse relacionamento. Eu estudei muito sobre isso. Eu fiz minha tese dentro desse comportamento e dentro dos passos, né, que a vítima de abuso ela pode seguir e sair desse relacionamento. Eu aguardo vocês amanhã às 16 horas para darmos continuidade a esse assunto que é de muita importância, pois eu me aperfeiçoei em lidar com mulheres que passam por abuso narcisista, porque eu já passei por lá e consegui sair, consegui me livrar dessa situação que me oprimiu por algum tempo, mas eu tive força e tive ajuda para sair. E assim como eu saí, hoje eu me sinto uma pessoa um pensamento positivo, me encontrei, né? Estudei, né? Minha vida mudou depois que esse relacionamento foi tirado da minha vida. Então você pode e você deve. Te aguardo amanhã às 16 horas. Muito obrigado pela sua atenção.